Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês que estão assistindo o vídeo nesses horários, e eu agradeço e espero que vocês fiquem até o final. Bom, conforme vocês estão vendo aí, são botinhas de crochê e o objetivo desse passo a passo de hoje é mostrar como que a gente faz um modelinho desse, mas com reforço no calcanhar. Então o objetivo é centrar aqui no calcanhar, tá? Se você clicar aqui em cima, você vai ver uma bolinha e nela tem uma letrinha aí. Se você clicar nessa bolinha, você vai ver a botinha que eu fiz com o calcanhar reforçado, né? Fiz de outra cor, só que de forma diferente. Essa forma é mais simplificada, bem mais simplificada do que essa que você provavelmente pode abrir e ver. E talvez as pessoas que já fizeram ou que já conhecem alguns trabalhos meus aqui no canal vai falar, mas por que você não explicou a forma simplificada antes? Porque o dia que eu fiz a botinha, eu fiz naquela técnica, e hoje eu venho mostrando como fazer nessa técnica aqui, que é bem mais simplificada do que a que eu tenho aqui no canal. Só que eu sempre procuro trazer mais informações. Então, conforme eu vou pegando informações, eu vou trazendo para vocês também, tá? Tem alguns detalhes que a gente vai fazer nesse aqui, nesse passo a passo, que não tem nesse outro aqui em cima. Então, são informações, se você quiser, anotando para você ter as duas formas de fazer essa meinha de frio ou essa botinha, e tudo bem, tá? Então, vamos lá. Para a gente poder trabalhar essa botinha, nós temos que considerar esses detalhes, tá? A longitude do nosso pé, no meu caso aqui, é 25 centímetros. Então, eu peguei a fita métrica, posicionei aqui em cima do dedão, isso com o meu pé no chão, tá? Numa superfície lisa. Posicionei a fita métrica aqui e fui até essa ponta aqui do calcanhar. E eu tenho 25 centímetros de longitude de pé. Depois, eu peguei e fiz a medição em centímetros dessa parte aqui. Sabe onde começa o calcanhar? A parte que a gente tem mais grossa no pé? Então, a minha partiu daqui até a ponta do dedo, me deu 18 centímetros, que é o que nós vamos fazer aqui, ó, tá? Nós temos que fazer um pouquinho mais justo para que essa parte do calcanhar aqui comece a gente começa a fazer o ponto com reforço. Porque se eu passar muito dessa linha aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, se eu passar um pouquinho mais, eu acabo fazendo com que essa parte reforçada do calcanhar, ela fique fora do calcanhar. E eu quero que fique justamente quando esteja começando. Então, por isso que a gente, quando vai trabalhar com uma meia, uma botinha como essa, nós temos que ir calçando para saber aonde a gente tem que parar, tá bom? Isso é um detalhe. Outro detalhe é o seguinte: se o pé que você tá fazendo, o seu pé tiver aquele osso pronunciadinho aqui, que fica até difícil a gente trabalhar, a gente calçar meia, né? Porque geralmente quem tem um ossinho pronunciado aqui, quando chega aqui, fica com dificuldade para terminar de calçar meia e acaba forçando aqui o dedo. Por isso que tem muitas mães que falam que os filhos vivem furando aqui, vive rompendo aqui essa parte do dedo, vive com furo a meia. Por quê? Porque provavelmente ou a meia é muito estreita, ou então o pé tem um ossinho pronunciado aqui, que faz com que você precise puxar bastante aqui para poder passar a meia nessa parte mais pronunciada aqui, que tem um osso mais pronunciado aqui, e ao mesmo tempo acaba forçando essa parte do calcanhar. Então sempre rasga aqui e aqui. E aqui
de tanto que a pessoa usa, ela já se acostumou com isso apertado, e muitas vezes quando tira a meia, ou tá marcado ou está doendo. Mas como a indústria não está preocupada em fazer meias com determinados, com para determinados pés, então a indústria faz uma meia só, um modelo standard. Quem quiser comprar, compra, quem não quiser, não compra. Se furar aqui e se rasgar aqui, melhor para ela, que você vai e compra de novo. Então, como a gente vai fazer nossa meinha, nossa botinha sobre medida, para todos os pés, a gente também tem que prestar atenção nessa parte aqui. Então, se tiver um ossinho pronunciado, a gente já vai aumentando nas últimas voltas. Aí você vai me perguntar, quando que eu tenho que aumentar? Ora, se você tem que calçar para saber se o valor em centímetros está chegando próximo, você também já vai observar que quando você calçar essa parte da circunferência no pé, se os pontos ficarem muito abertos, você sabe que tem que fazer aumento de ponto. Onde? Faz aqui em cima mesmo. 2, 3 pontinhos, e na próxima volta você não faz com aumento, calça de novo e vê se passou legal essa parte aqui, tá? Tudo isso você tem que ver, porque quando a gente trabalha com esses pontos aqui, com esse reforço de calcanhar, conforme a gente vai trabalhando com os aumentos, vai dando uma repuxadinha também. Então, quem tem essa saliência aqui nessa parte do pé, a pessoa que está fazendo a meia já tem que estar de olho nos aumentos que tem que ser feitos. Geralmente se faz aqui, eu faço aqui em cima, ou se você preferir, você pode fazer aumentos ou aqui do lado e aqui do lado, tá? Para poder abrir um pouco mais essa circunferência, para que não passe a meia apertada. Tudo isso, tá? Outra coisa também, você precisa ter em conta o valor em centímetros dessa parte aqui do seu calcanhar. Então, onde o seu calcanhar começa? Tá fácil, porque é onde a gente mais pisa, fica mais pronunciado, né? Então, você vai ter que pegar a fita métrica, colocar naquela parte que fica mais escura no pé. Principalmente quem usa muito sandália ou chinelo, né? Então, você vai ter aqui uma medida. Vem mais ou menos aqui, ó, tá? Mais ou menos aqui. E no meu caso, 9 centímetros. Então, nós vamos fazer 9 centímetros de reforço. E depois, a gente sobe aqui a nossa parte da perna. E quem também tem tornozelo grosso, também necessitará fazer aumentos. Agora, quem tem tornozelo fino, não vai precisar, a meinha vai ficar um pouquinho folgada, tá? Mas não vai precisar de fazer diminuição, porque se fizer diminuição para ficar muito justa, vai acontecer do mesmo jeito. Como é que você vai enfiar o pé aqui? Por exemplo, ó, eu tenho aqui uma simulação de pé, tá? Vamos colocar essa meinha aqui no pé. Esse pé menor do que a meia que eu estou mostrando, tá? Vamos levantar aqui, ó. Então, se você tiver isso aqui de diferença, não adianta diminuir, porque o que você vai acontecer? Se você diminui aqui, ó, quer ver? Eu vou colocar um ganchinho aqui, vou ver se consigo colocar um ganchinho aqui, pra ficar um pouco mais estreito, ó, o que vai acontecer? Vai ficar muito esticado aqui, mas se você preferir fazer uma diminuição para que fique mais justa na sua perna, à vontade. Mas uma meinha como essa que a gente usa para dormir, para ficar em casa, é legal que ela fique soltinha também no pé, né? Porque o crochê também ele cede de todas as formas. Se você deixar ele mais ajustado, ele vai ceder. Se você deixar ele mais larguinho, ele não vai ceder tanto. Mas com o uso sempre cede um pouquinho, tá? Então é isso que eu quero comentar com vocês. São informações que talvez eu não tenha passado nesse vídeo aqui.
E aí você vai saber o que você tem que fazer. Isso você pode fazer em todos os pés, tá? Todos os tamanhos de pés. Quanto aos pontos aqui, eu vou iniciar essa ponteira circular já com 12 pontos. Esses 12 pontos vai servir para todos os tamanhos de pé. Você não vai precisar fazer pontos diferenciados para uma criança. E tampouco para um adolescente que já tem pé de adulto ou um adulto. Por quê? Porque você, conforme você vai trabalhar com a circunferência, você vai ter que ir posicionando ela no pé para ver se cobre todos os dedos do pé. Então, não precisa, nesse modelinho, se preocupar com o modelo de criança e diminuir o número de pontos aqui, tá? Vai ser o mesmo número de ponto para todos os tipos de pés, porque o que vai importar é a circunferência que você tem que fazer para cobrir os dedos do pé e saber que o restante vai passar tranquilamente o pé, não vai ficar nem apertado nem largo demais, tá bom? Mas nós temos outro detalhezinho aí que eu fui descobrindo e eu vou passar para vocês também. Ó, peguei pela internet, que não tenha nada a ver com o crochê. Nada a ver com o crochê. E esquece esses nomes aqui, de acordo com o desenho do pé, que não tem nada a ver. O que é importante é que a gente saiba os tipos de início de pé que a gente tem, os dedos, como que são os nossos dedos. Isso funciona legal aqui. Eu fiz o teste, gostei e estou passando para vocês a título de curiosidade, mas também para você saber como que você vai encaixar o seu início de copo. Eu chamo isso de copinho aqui no pé para você poder desenvolver o restante, tá? Então é o seguinte, aqui nesse tipo de pé nós temos esse tipo de desenho dos dedos, tá? Começa lá do grandão e vai abaixando, tal, então dá essa linha transversal aqui, ó. Esse é meu pé. Então eu tenho esse dedão aqui, então, e o resto quase todos assim, ó, um menor, outro menorzinho, menorzinho, então essa linha aqui. Depois eu tenho esse outro pé, onde tem aqui, ó, o dedão, o dedo número 1, já o dedo número 2 é maior que o dedo número 1, então quando você for encaixar essa ponta aqui, vai dar uma diferença assim, para cobrir até aqui. É muito engraçado isso, para mim pelo menos. O pé legal, que encaixa legal, que a gente não precisa estar muito preocupada com as coisas, é o pé quadrado, onde todos os dedos têm a mesma altura. É muito 10 isso daí, eu pelo menos gostei. Então é assim, ó, quando você começar a trabalhar com a circunferência, e essa circunferência ela tem que encaixar em toda a parte aqui do seu pé, ou parcialmente, você vai ver como isso daqui tem significado. Por exemplo, o meu pé, depois do aumento, que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Depois do aumento, eu faço mais uma volta, não, eu venho aqui até o aumento. Quando chegar aqui até o aumento, vocês vão perceber que aqui o meu dedão aqui, o meu dedinho aqui, essa circunferência não cobre todo. Só que ele tem espaço. Ele ficou com espaço. Se eu fizer mais um aumento, o que acontece? Aqui vai ficar, essa parte aqui fica muito larga. Então, quando eu desenvolver a próxima volta sem aumento, ou duas voltas sem aumento, já cobre todos os meus dedos. E aqui do lado fica bem, não fica nem apertado, nem largo demais, fica soltinho. E eu não cobri, e eu não precisei fazer um aumento para cobrir todo o dedo. Aqui acontece do mesmo jeito, quando você tem esse segundo dedo maior, você coloca aqui, você encaixa aqui essa parte, ele fica bailando e não vai cobrir nem esse dedo, nem esse pé aqui. Eu não fiz nenhum teste com ele, mas provavelmente esse dedo aqui vai ficar totalmente descoberto e esse aqui também. Então, a pessoa que está fazendo
Esse copinho aqui, esse início, essa ponteira, vai achar que precisa fazer mais aumento. Faz aumento para cobrir esses dois aqui que ficou descoberto porque o dedão deixa bailando. E aqui fica enorme. Aí fala, eu não sei fazer. Já esse aqui é o mais fácil. Você fez o número de ponta, o número de voltas com aumento e sem aumento. Você encaixou aqui, viu que ficou bem? Tem folga aqui, não tá apertado? Então você segue sem muitos problemas. Então, o pezinho que dá mais, o desenho do pé que dá um bailezinho na gente, mas agora não vai dar mais baile, porque a gente vai saber fazer, é esse aqui e esse aqui. Esse aqui é 10, tá? Nesse sentido aqui, de encaixar parte da nossa ponteira no nosso início. Muito bem, pé, então, claro. Pessoal, vocês já viram a introdução do vídeo. E com esses dois pares de meia ou botinhas, conforme vocês queiram chamar. E eu tenho aqui também outra para mostrar, que eu fiz com o cano um pouquinho maior e fiz o cordãozinho para ajustar ali na perna, tá? É também uma possibilidade de modelinho que vocês podem desenvolver. E tem essa aqui também que eu fiz, que é uma amostra, por isso que não tá terminado aqui. Eu fiz com fio 100% algodão. E o pé aqui de plástico é menor do que a botinha, tá? E eu fiz com esse detalhe aqui, iniciei com a ponteira retangular. E também é outra possibilidade. E pelo fio ser fino, pode ser usado com bota, né? No período de frio. Se quiser usar com bota, pode. Mas tem que ver a espessura do fio, porque às vezes a pessoa não sabe, coloca com uma bota e o fio não é tão fino, e aí a bota fica muito aberta depois, tá? Então, é outra possibilidade, mas para os tipos de dedo, o melhor é fazer com a ponteira redonda. Muito bem. O fio que eu vou trabalhar é um fio de espessura média e agulha 5,5. E eu tenho esse novelo aqui para mostrar para vocês. É o que eu vou iniciar. Ele tem 100 gramas, só que ele tem 200 metros. Um novelo desse, para trabalhar uma bota de adulto, para mim aqui é o suficiente se eu trabalho com agulha com uma numeração um pouquinho mais alta, 5,5. O fabricante pede para trabalhar com agulha 4,5 a 5. Eu tô trabalhando com a 5,5. Dá para fazer um par de meia de adulto, ainda sobra um pouquinho. Um par de meia de adulto de acordo com a cor de rosa e azul. Que não é azul, não sei porque que no visor se vê azul, mas é um roxo. Não sei porque aqui se vê azul, ó, mas é um roxo, tá? E também, se você trabalhar com duas cores, como eu faço aqui, dá para fazer um par de meia de adulto e um par de meia para um pé um pouquinho menor, tá? Um pé aí 34 ou 35. E se for infantil, dá para fazer 2 pares de meia com um novelo misturando as cores. Muito bem, então eu tenho tudo aqui, então vamos iniciar. Eu vou trabalhar com agulha 5,5 e vamos fazer esse calcanhar mais fácil, bem mais fácil. E você vai gostar bastante desse passo a passo, tenho certeza. Então, vamos iniciar fazendo um anel mágico. E dentro desse anel, eu vou trabalhar com 12 pontos altos. Só que antes eu farei uma corrente, ajusto, outra corrente ajustada. É só para subir o ponto alto. E aqui eu vou trabalhar 12 pontos altos alongados ou estendidos, como é conhecido.
Por eu ter feito 2 correntinhas de início, a base dele não fica lá em cima como as demais, ela vai ficar um pouco mais caidinha, tá? Então, se você quiser pegar um marcador para visualizar a base do primeiro ponto alto, então eu sigo fazendo aqui 12 pontos altos alongados ou estendidos, como é conhecido, e volto já. Por quê? As demais voltas, até o final, eu farei somente em pontos altos normais, o ponto alto clássico que todo mundo conhece, tá? Então, eu vou desenvolver aqui os pontos, já volto. Muito bem, já tenho os 12 pontos altos feitos. Fecho aqui o meu anel. E vou fechar a volta com um ponto baixíssimo na base do primeiro ponto alto. Dessa forma, ajusto aqui os pontos, assim fica. Agora, eu vou subir somente com uma corrente, e nesse mesmo espaço que eu fiz o fechamento, eu farei 2 pontos altos. Então, o primeiro tá feito aqui, e mais um. 2 pontos altos completos na mesma base. Dessa volta é essa. Faremos 2 pontos altos completos numa mesma base. Muito bem, nessa segunda volta, eu tenho 24 pontos, tá? Novamente, vamos fazer o fechamento da volta com ponto baixíssimo. E eu preciso explicar uma coisa para vocês que eu já falei lá no início do vídeo e vou voltar a explicar. Eu tenho 12 pontos. Para fazer um sapatinho, uma botinha para criança, pode manter com os 12 pontos, iniciar o anel com 12 pontos. Você vai fazer esse aumento que eu fiz e você vai posicionar no pezinho da criança e ver se os dedinhos cobrem. Se não tiver o último dedinho coberto, não precisa, muitas vezes, não é que não precisa. É muito importante essa informação. Muitas vezes não tem necessidade de fazer outra volta com aumento para poder tapar o dedinho aqui. O dedinho ou o dedão de uma pessoa adulta, conforme a gente vai desenvolvendo essa circunferência. Agora, se tratando de criança, de repente, com essa volta com aumento, dependendo do fio que você está usando, da agulha que você está usando, nesse caso de usar um fio de espessura média e uma agulha com essa numeração, já podemos chegar na circunferência para terminar de desenvolver o restinho do que é o pé, tá? Então, para adulto vai acontecer a mesma coisa. Eu vou desenvolver algumas voltas e vou mostrar para vocês o que eu tô querendo falar fora da teoria. Então, aqui, ó, se você estiver trabalhando com pé infantil, simplesmente você posiciona, vê se tem sobra aqui, porque de repente, com essa mesma espessura de fio e agulha que você está trabalhando com uma numeração maior, a próxima volta sem aumento já chega um pouquinho mais no meio do último dedinho, e você vai perceber que os lados vai encaixar legal, e com a próxima volta também que você fizer sem aumento, já encaixa tudo, inclusive os lados aqui, não, se você vê que não ficou apertado, muito que bem. Caso isso não aconteça, você não tem necessidade de fazer aquele aumento sequencial que seria um ponto alto sozinho e um aumento. Não, você pode fazer um aumento em qualquer parte, 1 ou 2 aumentos em qualquer parte dessa circunferência, faz uma volta sem aumento, faz o encaixe de novo e você vai perceber se com as demais voltas vai encaixar legal no pé e dos lados não vai ficar apertado. A mesma regra serve para o adulto, igual, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui voltas com aumento. Eu agora já inicio uma volta com aumento, outra volta com aumento. Só que eu não vou seguir aquela sequência de um ponto alto sozinho e
um aumento. Eu já vou pro segundo ponto alto, tá? Então, eu faço aqui, ó, uma corrente para subir, aí eu vou trabalhar com 2 pontos altos sozinhos. Necessariamente a gente não precisa seguir a sequência de 1, depois 2, depois 3, depois 4. Não, não. Segundo ponto alto sozinho, e no próximo eu faço o meu aumento. E muitas vezes, fazendo até isso mesmo, o encaixe, quando a gente vai testar, fica super enorme. Aí tem que desmanchar e voltar a trabalhar com outra sequência. Ou 4 pontos altos sozinhos em um aumento, ou 6 pontos altos sozinhos em um aumento. Eu vou mostrar para vocês aqui essa sequência e vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Então, eu faço questão de fazer com vocês a sequência. Já pulei uma sequência que é de 1, 1. Agora, eu tô já na sequência 2, 2. 2 pontos altos sozinho e um aumento. E eu vou encaixar no meu pé e vou mostrar para vocês como é que tá ficando esse encaixe, tá? Só que antes disso, antes de mostrar para vocês, eu quero que vocês entendam que tudo vai depender do fio que você tá usando. Se você estiver usando um fio fininho, a sequência tem que ser depois desses aumentos que nós fizemos na segunda volta, você segue aquela sequência padrão, que seria um ponto alto sozinho, um aumento, 2 pontos altos sozinho, um aumento, porque até chegar na metade do dedinho, ou tapar pelo menos a pontinha dele, você não pode já usar essa sequência que eu estou usando. Tudo vai depender do fio que você está trabalhando. Se estiver trabalhando um fio mais grosso do que esse que eu apresentei para vocês, vocês vão chegar na circunferência correta para terminar de fazer o restante do pé rapidinho, tá? E às vezes somente com essa volta 2, 2, que é a segunda volta. Eu tô vendo aqui que já vai ficar para mim. Aqui é um só. Que já vai ficar para a circunferência do meu pé grande. Eu já tô vendo, mas eu vou fazer para mostrar para vocês a teoria do que eu falo e a prática, tá? Eu vou terminar aqui e já volto. Eu volto já com essa volta feita e uma sem aumento, para mostrar para vocês. Muito bem, ó. Cheguei aqui com a ponteira. Recapitulando, 12 pontos no anel mágico, segunda volta, 2 pontos a cada ponto. A sequência na terceira volta eu fiz com 2 pontos altos sozinhos e um com aumento. E a quarta volta eu só fiz sem aumento. Então, agora eu vou encaixar aqui no meu pé. Estão vendo? Sobra tem que ter mesmo, ou com os pontos certos ou não, sobra tem que ter. Mas então, nesse caso aqui, essas sobrinhas aqui é devido ao desenho do meu pé, que o aumento que eu fiz na terceira volta não vale, pra mim não vale. Então, eu vou ter que dar um jeito de fazer um aumento, mas que não seja dessa forma, para que não fique tanta sobra. Mas que também não fique tão apertado depois que eu fizer a volta sem aumento. Então, é aqui que a gente tem que acertar. Acertou aqui, o resto a gente vai subir até aqui em cima, passando aqui dessa arcada, para poder fazer o calcanhar, tá? Então, cada uma de vocês vai saber agora o que vocês têm que fazer. Isso acontece também quando você tem o dedão do pé grande, porque quem tem o dedão do pé grande vai ficar bailando aqui, ó, tá? Os desavisados vai fazer o quê? Outro aumento, para que encaixe o último dedinho. E às vezes não é preciso, simplesmente do jeito que tá aqui, com uma próxima volta sem aumento, já encaixa nesse outro tipo de pé, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que não sabem trabalhar com esses detalhes que acontecem a hora de fazer uma meinha como essa. Então fica bailando aqui e fala, mas eu tenho que fazer aumento, faz aumento, fica grandão, aí fala, não tô conseguindo, vou mudar de agulha. Não precisa mudar de agulha nesse caso. Então, são informações que eu vejo que são informações interessantes para você poder fazer sua meinha sossegado, com tranquilidade. Mesmo encaixando tudo aqui, sempre essa sobrinha aqui fica, claro,
porque a medida que nós temos aqui é diferente daqui. Aqui eu não tenho tanto volume, mas aqui eu já tenho. Então, mesmo que encaixe legal, vai ficar uma sobrinha. Eu não tô falando dessa sobra somente, tô falando dessa aqui, ó. Dessa aqui, eu vou ter que modificar o meu tipo de aumento devido a essa sobra aqui, tá? Mas que não fique tão apertado, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, a meinha. Vou mostrar pra vocês essa aqui, ó. Olha. Ó, tá vendo? Tá certo que não vai para o meu pé, mas é um pé bem parecido ao tamanho do meu e a largura e tudo. Então, a meinha tem que ficar assim, ó. Tem que ficar dessa maneira aqui, tá? E quando chegarmos aqui, temos que fazer aumentos, quem tem ossinho pronunciado ou não, para que os pontos aqui não fiquem abertos. Então, tem que fazer aumento, sim ou sim, quem tem ou não tem ossinho pronunciado. Se tem ossinho pronunciado aqui, vai ter que fazer mais aumentos do que quem não tivesse. No meu caso, vocês viram como meu pé é liso. Mas eu tenho que fazer um aumento para poder passar o encaixe aqui, tá? O encaixe da meia. Então, todos esses detalhes a gente precisa ver a hora de trabalhar com uma meinha tão simples como essa. Porque é a partir dessas explicações que você vai conseguir trabalhar com todas as demais meias e resolver certos detalhes de acordo com o que você vai fazer, de acordo com a sua realidade e de acordo com o pé que você vai pegar para fazer isso daí. Agora, quem já faz crochê para vender é diferente, porque não tem como, a não ser que seja um pedido particular, né? Mas quem vai vender vai ter que seguir um modelo padrão e trabalhar alguns pares da forma que eu falei, com aumentos, outros sem aumentos, porque não vai dar vai ter que seguir o que a indústria segue. Agora, quem tá fazendo particular, ou para a família, ou quer aprender como fazer uma peça como essa, bem feitinha, sob medida, se vocês puderem aproveitar das minhas informações, tá? É isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou refazer os aumentos e volto mostrando como ficou para vocês novamente. Até já. Muito bem, pessoal. Então, qual é a realidade agora minha aqui? Recapitulando. 12 pontos, aumento em todos os pontos. E o que eu fiz aqui? Na terceira volta, eu trabalhei com 8 pontos, fiz 7 pontos sozinhos e no oitavo eu fiz um aumento. 7 pontos altos trabalhados sozinhos e no oitavo ponto eu fiz um aumento. E quando chegou no final da volta, eu já tinha 27 pontos. Como eu gosto de trabalhar com número par, para efeito de divisão depois do calcanhar, porque depois que a gente acertar aqui, a gente vai subir todo o pé. Então, como deu 27 pontos aqui, simplesmente eu joguei um pontinho mais. Na verdade, eu fiz um aumentinho mais, tá? Eu joguei um pontinho mais para formar 28 pontos. Fiz uma volta e fiz outra volta, fiz 2 voltas sem aumentos, para mostrar para vocês como é que vai ficar isso. Então, de todas formas, por mais encaixado que esteja no nosso pé, o crochê vai ceder um pouco, tá bom? Então, como é que ficou isso no meu pé? Vamos ver o encaixe? Olha só como é que ficou o encaixe. Tá vendo? Tem sobrinhas, que é o que vai subir aqui, e aqui não vai subir ajustado. Aqui, ó o dedinho, ele não tapou totalmente, mas com as próximas voltas, ele vai ser totalmente coberto e eu tenho a minha ponteira certa pro meu tipo de pé. Eu falei para vocês que eu vou dar ênfase ao calcanhar, que é o objetivo do vídeo, mas também não dá pra gente não falar outras informações que eu não falei no outro vídeo, tá? Então, você junta essa informaçãozinha, mas as que eu não passei no primeiro vídeo, com outros artesãos também, e aí você vai formar sua receita. É isso, gente. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu venho subindo
tudo isso aqui, tá? Até passar aqui, ó, passar da arcada, ele tem que ficar bem aqui, ó. Esse restante aqui tem que ficar aqui. E mesmo assim, você vem ajustando com as mãos para ver se tá justinho aqui, porque eu quero começar meu calcanhar aqui, justamente aqui, tá? Onde ele inicia. Agora eu venho mostrando para vocês a volta que eu vou fazer aumento para poder passar legal essa parte aqui do pé. Então, se você tem ossinho, vai ter que fazer mais aumentos do que eu vou fazer no meu pé, tá certo? Para poder passar legal aqui, não ficar os pontos abertos aqui, ou mesmo você não tem aquele ossinho pronunciado, fica doendo aqui às vezes, porque tem gente que tem problema de inchação de pé, e às vezes o mínimo que seja que fique um pouco mais apertadinho aqui já incomoda. Então, para que a gente use nossa meinha, nossa botinha com conforto, a gente tem que fazer, independente se enche o pé, independente se tem ossinho saliente, independente de qualquer coisa, tem que fazer uns aumentinhos aqui. Então, quando chegar aqui em cima, eu mostro para vocês como que vamos fazer os aumentos, tá? Então, até já!